Pronto, meus amores, obrigada por mais um encontro santo, obrigada por estarmos aqui e mesmo na correria, como diz a Pati, né, muita correria, eu achei o tempinho, né, Pati, para estar aqui nesse momento. E eu também conto para vocês que hoje foi um dia que aconteceu uma situação que não estava dentro do espectro da mente, né, do planejamento da mente. O meu chefe, ele me ligou dizendo: "Olha, Camila, estou indo para a região, quero ir contigo em alguns lugares, tal". E, enfim, acabou mudando a minha rotina, vamos dizer assim, de segunda-feira, o que eu costumo fazer na segunda-feira. Eu gosto muito de ficar em introspecção, levar sempre as leituras, reforçar a leitura do conteúdo para a aula. Enfim, eu gosto assim, a segunda é um dia é, que eu gosto de silenciar, né? Só que hoje ele veio com essa solicitação e eu fui, e eu cumpri a agenda que ele queria, e aí eu pensei, será que eu vou ter que cancelar o encontro santo? Aí eu pensei assim, não, não vou cancelar o encontro santo. O encontro santo é incancelável, só se realmente naquele momento vai acontecer algo que me impeça de estar presente, mas eu não vou cancelar e vai tudo fluir. E aí eu fiz a agenda com ele, eu deixei ele lá com o meu pai, né? Eles estavam esperando o meu esposo para fazer um churrasquinho. E aí o meu pai me liga dizendo que ele foi buscar o Bento para mim na escola, meu filho menor, e meu pai me liga que o carro não ligou. E aí eu fui lá socorrer o meu pai, enfim. Cheguei aqui em casa 7h59. 8 horas da noite o link estava no grupo. E eu vou dizer para vocês por que que isso hoje para mim é uma grande prioridade. Porque a gente não tem noção do quanto a gente precisa se alimentar da luz. Nos momentos onde tudo parece estar bem até. Eu falo isso porque o fortalecimento, ele é diário. E às vezes, o que acontece conosco é o seguinte, são duas situações. Quando as coisas às vezes vão bem, de acordo com o que a nossa mente estipula como bem, como está tudo certo, tudo está acontecendo dentro da nossa expectativa, tudo está fluindo dentro dos conformes, como a gente acha que deve ser. Parece que a gente faz assim, ó, ai Deus, tá tudo certo, pode deixar que eu consigo, pode deixar que tá tudo bem, não, eu levo isso sozinha, deixa comigo. E a gente vai se distraindo, se apoiando nas nossas, de novo, na nossa própria mente, que a gente já conseguiu perceber em certo grau que é um erro, e a gente vai se distanciando desse alimento espiritual, dessa verdade espiritual que a gente precisa sim nutrir e buscar. E tem outra situação que acontece. Ou quando acontece algo diferente na nossa vida e o ego ele fica tão desconfortável que ele quer assumir o controle, ele quer fazer tudo por ele mesmo e tu não tem mais tempo para nada. Aquele tempinho que você dava para Deus, não dá mais para dar, porque eu tenho muita coisa para fazer. O ego ele quer pegar tudo para ele, porque ele entrou numa zona desconhecida e para ele isso é perigo. Então, o controle, né? Aquele eu que tem que fazer tudo, aquele eu que tem que dar conta de tudo, aquele eu que tem que correr para tudo quanto é lugar, ele ganha força dentro de nós. Então, eu percebi que tem essas duas situações, ou tá tudo certo e a gente, não precisa, ou a coisa mudou e a gente tira o espaço que era da luz, porque o ego quer aumentar o controle. E a gente tem que cuidar para que isso não aconteça conosco, porque é um boicote muito grande que a gente faz conosco. Porque isso aqui,
Isso aqui é alimento verdadeiro, é luz dentro das nossas mentes. Isso aqui é direcionamento no caminhar, é clareza. Esses momentos e todos aqueles que você tem para dar para Deus, que são aqueles momentos que tu te aquieta, que tu conversa com o Espírito Santo, que tu entrega as coisas, que tu entrega, estes momentos são os momentos que vão te conduzir para a abundância, para a paz, para o gozo das coisas, para o desfrute. Porque senão a gente está, o que o curso nos fala, nos iludindo. Então, cuidado com as correrias e cuidado com as distrações. Cuidado com essa fala que a gente tem de que não dá tempo, que está corrido ou que não deu para encaixar. Cuidado, porque quando alguma mudança acontece na nossa vida, a gente qualquer coisinha que mexa no que a gente considerou ser o nosso ponto de segurança, estabilidade, a gente enlouquece quando tu não tem luz dentro de você cultivada. Uma mudança aqui fora, que as mudanças vão acontecer, mexem muito conosco. Então a gente precisa sim, é essencial, e é como eu falei, eu não deixo de estar aqui, porque enquanto eu estou aqui com vocês, eu aprendo muito mais, eu reforço tudo que eu estudo, tudo que eu já, então eu estou aprendendo, e claro, estou passando para quem quer aprender também. Então, para mim, não tem nada que me tire daqui, a não ser uma situação onde, ok, eu vou estar em deslocamento, eu não vou poder estar ali, não vou conectar, é uma coisa. Agora, abrir mão no meu dia a dia de algo que eu sei que é a única coisa que eu faço, que é realmente verdadeira, que é caminhar em direção ao que Deus tem para mim, a minha verdade em Deus, a mente de Cristo que eu tenho direito, a uma mente que conhece a sua abundância, a uma mente que conhece a sua felicidade, conhece o que tem direito, a uma mente que conhece a sua confiança e segurança. É essa mente que eu quero. Enquanto eu não estiver ali, vivendo isso, experienciando o que Jesus me prometeu aqui com isso, eu não paro. E como eu sei que isso é verdadeiro? Porque eu já sei de onde eu saí e aonde eu estou. Eu só vou para frente. Eu só tô. Quanto cada passo que eu dou, cada momento a mais aqui, mais luz entra. Melhor eu fico. Mais rápido eu saio dos meus loopings. Mais rápido eu pego os pensamentos que estão querendo me sabotar, tirar minha alegria. Menos força os pensamentos ruins têm sobre mim, né? Então é tudo isso. Então eu vim aqui dizer para vocês, prestem atenção, porque essas falas são boicotadoras. E é muito interessante a nossa aula de hoje, porque a nossa aula vai falar exatamente isso, sobre isso. A gente vai estudar no capítulo 29, né? O título do capítulo é O Despertar. A gente vai estudar o subcapítulo 6, que fala: Não busques fora de ti mesmo. Não busques fora de ti mesmo. Esse subcapítulo é lindo e ele vem reforçar o ensinamento para nós da necessidade que temos de estarmos aqui aprendendo a como olhar para dentro. Porque, de acordo com o que Jesus nos ensina aqui, não busques fora de ti mesmo, porque não existe nada fora de ti mesmo que vai te fazer feliz. Então, eu vou lendo aqui pouco a pouco, porque, como eu falei, eu não tive a tarde como eu pensei para mim
reforçar a leitura e pegar pontos chaves, então a gente vai lendo juntos aos poucos e vamos aprofundando em algumas partes aqui desse subcapítulo. Página 664 para quem tem o livro. O primeiro parágrafo, olha o que ele ensina. Não busques fora de ti mesmo, pois o teu intento falhará e tu chorarás a cada vez que um ídolo cair por terra. O céu não pode ser achado onde ele não está. E não pode existir paz a não ser no céu. Cada ídolo que cultuas quando Deus chama, nunca te responderá em seu lugar. Não existe nenhuma outra resposta que possas substituir pela de Deus e na qual possas achar a felicidade que a sua resposta traz. Não busques fora de ti, pois toda a tua dor simplesmente vem de uma busca fútil pelo que queres, insistindo quanto ao lugar onde tem que ser achado. E se não estiver ali, preferes estar certo ou ser feliz? Fica contente por ter sido dito a ti onde habita a felicidade. E não busques mais em outra parte. Tu falharás. Mas te é dado conhecer a verdade e não buscá-la fora de ti mesmo. Esse parágrafo já diz tudo, tudo. O que agora a gente pode parar para pensar um pouquinho e entrar dentro da nossa mente, né? E identificar qual é o propósito que a gente ainda está colocando aqui no externo como a justificativa para a nossa felicidade. Aonde que a gente está? Vamos olhar com sinceridade para a nossa mente, porque é para isso que a gente está aqui. Aonde ainda estamos apoiando a nossa felicidade ou a nossa salvação? Aonde? É em quê? É em quem? Então, Jesus é muito claro em falar assim: não existe nada fora de ti mesmo. O único lugar que vai te trazer a paz e a felicidade é o lugar que Deus colocou dentro de você. Fique feliz por ser assim. Quanto tempo mais você vai gastar procurando a felicidade aonde ela não está? Quantas vezes eu vou precisar dizer: busca primeiro o reino dos céus e o demais será acrescentado? É engraçado isso, porque isso é dito, a gente é conhecido por nós já há algum tempo, mas mesmo assim, as metas exteriores da mente muitas vezes ganham um grande espaço para nós. E o compromisso interior não está na escala de prioridade como deveria. Se Jesus fala aqui, tá tudo dentro de ti, a partir do momento que você acessa o lugar que Deus tem para ti, a mente que Deus tem para ti, você cria tudo a partir dali. Por que que a gente insiste em achar que a gente não pode ter tempo para se dedicar ao espiritual, ou para se analisar, ou ter esses momentos, fazer um estudo, fazer a nutrição? Por quê? Por que que a gente permite que a mente nos leve para metas externas? É algo que hoje a nossa aula vai nos ajudar a nos fortalecer com relação a isso. Sabe que a gente vai aumentando a disponibilidade aos poucos com o Espírito Santo, né? Esse curso, ele nos ensina a como entregar a nossa vida totalmente ao Espírito Santo. É uma entrega total.
E até na aula passada, né, ele tinha uma parte da aula que a gente leu no subcapítulo que ele falou: Eu não sei por que você não entrega todos os teus problemas para o Espírito Santo ainda, todos, porque ele tem a mesma solução para todos, né? Ele fala aí, depois a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso, tá, Rê? Porque foi bem legal. A gente vai dar uma pincelada nisso mais para o final da aula. Mas esse curso nos ensina, primeiro, que a gente compreenda que a nossa mente parte de um ponto totalmente equivocado para interpretar todas as coisas. Ele nos ensina que a nossa mente nos limita e nos aprisiona em medos o tempo inteiro, com essa forma individualizada de se enxergar, com essa forma julgadora, né? Cada critério pessoal meu exclui. Então, critérios pessoais excluem o todo. Então, ele fala: você precisa de muita ajuda. A tua mente não vai dar certo. A mente humana nunca vai funcionar. A perspectiva humana da vida, aonde ela te coloca, que é o que a gente está falando aqui, que é buscar a felicidade em outro, em coisas, em situações, nunca vai funcionar. Nunca, você nunca vai ser feliz. Jesus deixou claro: a jornada do Filho de Deus é uma jornada interior. É uma das frases mais lindas que eu vejo. Porque quando eu estou viajando, vou fazer uma viagem para algum lugar, aí as pessoas às vezes vêm e falam: ai, que legal, vai viajar. Nossa, que legal viajar. E quando às vezes eu estou nas viagens, eu percebo que às vezes é só um cenário, é só uma paisagem. E eu me dou cada vez mais conta de que a jornada do Filho de Deus é uma jornada interior. O que realmente nos traz tremenda satisfação e plenitude é o contato interno com o amor incondicional que nos habita e manifestar esse amor a um irmão. E captar essa vontade de Deus que chega para você e expressá-la. E para isso tu não precisa estar em lugar nenhum exterior. Tu não precisa estar em cenários bonitos, tu não precisa estar em palácios, tu não precisa estar em carrão. E eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim, que eu não tô, ele é dinheiro. Ele compra o conforto, ok? Conforto é só conforto. Ele não é o ponto da nossa plenitude. Ele não é. E a gente já falou sobre isso aqui. Já ouvimos pessoas que atingiram o topo da fama e do dinheiro vir dizer: não é isso, né? A gente já falou sobre isso. Mas essa jornada de buscar o ponto interior, ela não pode passar mais despercebida por nós. A jornada do Filho de Deus é uma jornada interior, né? E enquanto o mundo nos compra com ídolos, e aí ele vem aqui nos explicar o que são os ídolos. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque a gente não reconhece como tal. A gente está no nosso dia a dia cheio de ídolos, colocando na frente de Deus e não estamos nem percebendo. Porque às vezes a gente acha que idolatria é só uma certa situação que a gente está dando muito valor, ou algo que fica muito nítido, mas não. A idolatria, ela é praticamente tudo o que o mundo nos vende, né? De satisfação exterior. Tudo o que a gente deposita aqui fora, desde coisas, desde pessoas que a gente quer que se encaixem nos nossos moldes, é idolatria. Quando a gente quer mudar o outro, quando a gente quer que o outro seja diferente, quando a gente quer não aceita, quando a gente rejeita, quando a gente, né? Tudo isso é idolatria. A gente vai aprofundar um pouquinho aqui para entender como isso está na nossa mente. A gente precisa, tipo, tá, peraí, em que ponto eu tô? O que que eu tô valorizando aqui?
né? O que que a minha mente está pedindo, né? Aonde que eu estou botando a minha a minha salvação, a minha felicidade, aonde que eu estou botando quando eu vou estar satisfeita? Não é agora, não, é quando o que acontecer, né? Então tu vai vendo que a tua mente vai te jogando para fora, para o mundo exterior o tempo inteiro. Quando tu vê, tu tá imerso naquilo, tu tá naquela roda e aquilo não supre, aquilo não preenche e aquilo te enche de medo e quando você vê, você tá nessa sansara que você não sabe nem como sair, porque você não sabe nem que existe uma outra forma, né? A luz está tão apagadinha que a gente acha que é só essa voz que tem o comando, é só essa mente ditadora que tem o comando. A gente não consegue ver uma luz ali dentro, né? Uma outra voz querendo emergir. Então ele fala: preferes estar certo ou ser feliz? Quando que tu vai parar de buscar aqui fora o que você só vai encontrar dentro? O céu é um estado mental. O céu é um estado mental disponível para nós agora. A mente de Cristo está disponível para nós agora. Aí você diz, por que que eu não estou acessando então cá? Porque você ainda tem preferências de estar aqui fora, com algumas coisas, você ainda segura, né? E é esse o trabalho, é olhar o que eu estou segurando para poder soltar voluntariamente, dizer, estou equivocado, não quero mais isso, essa não é mais a minha resposta. Me leva para o céu, me leva para onde eu sou contigo, né? E aqui ele fala o seguinte, olha só o que que ele, só um pouquinho, deixa eu ver aqui qual é a parte que eu quero ler. Ó, parágrafo 4 tem uma parte muito importante aqui. Falando agora, então ele fala sobre os ídolos, e a gente vai entrar um pouquinho nisso, né? Quando ele traz não busques fora de ti mesmo, ele está falando que aqui fora estão os ídolos, correto? Então, sempre que a gente está procurando as satisfações, a felicidade, a segurança aqui fora, eu estou com ídolos, substituindo Deus pelos ídolos aqui. Aí ó, ele explica como as coisas se formam dentro da nossa mente. Olha essa. Sempre que tentas alcançar uma meta, segundo a qual a melhoria do corpo é colocada como a meta principal, estás tentando trazer para ti a tua própria morte. Ele fala aqui, Jesus coloca que essa perspectiva que o mundo traz do corpo como a nossa finalidade, a gente não sabe, mas a gente está apoiando, a gente está trazendo a morte para dentro das nossas vidas. Porque vocês já perceberam como a perspectiva do corpo é a única coisa que o mundo vende? É a única coisa que o mundo vende. Gente, pensem bem, olhem para esse mundo, olhem para a Terra. A perspectiva aqui é de uma coisa que vai morrer. O nosso foco, a vida inteira, a pequena vida que o corpo tem, o nosso foco é o tempo inteiro para o conforto do corpo, para a segurança do corpo, para a manutenção do corpo, para a saúde do corpo. Todos os esforços são voltados para o corpo, para depois acontecer o que com o corpo? Morrer. A gente acha que essa é a perspectiva certa da vida realmente, é o que Jesus veio nos mostrar, o que ele entregou o corpo para dizer assim: não é no corpo que está a vida. Então, o mundo aqui, ele foi criado para você não saber que você tem uma mente, não saber que você é espírito. Então, o mundo, ele te enjaula de uma forma onde você nem sabe, às vezes, o que está se passando aqui.
E às vezes só vai saber, não sabe que você escolhe tudo aqui. Essa escolha ela está totalmente inconsciente para nós. Tudo é projetado para fora, tudo está no outro, tudo vem do externo, tudo vem fora do teu controle. Esse mundo foi criado para te continuar dormindo e não entender que você é o criador. Não entender para você não ter consciência que você é uma mente imortal, eterna. Então, a nossa distração, ela tem que ser olhada, gente. Porque, ok, o sonho pode estar parecendo que está tudo ok aqui, eu posso continuar iludido, mas é acontecer qualquer coisa, eu entro em desespero. Tudo cai por terra, porque esse mundo, ele não vem de segurança em nada. Tudo é transitório e tudo está nesse controle do ego. Meu Deus, que caos! Que segurança é essa? Não existe. E se eu apoiar a minha vida, a minha mente nos termos que o mundo me vende, do que é vida, que a vida é agradar o corpo, dar conforto para o corpo, entreter o corpo, tentar fazer com que ele fique saudável, o tempo inteiro pensando na saúde do corpo. Se eu comprar essa perspectiva, é o que ele diz aqui. Eu estou comprando o quê? A minha sentença de morte, a minha limitação em perceber o que eu verdadeiramente sou. Então, isso é ídolo. Ídolo não é que é pecado, meu Deus, é idolatria, é pecado. Não, não é o pecado nesse sentido de julgamento, ai, porque às vezes a gente olha, né, aquele é um idólatra, porque. Não, você está distraído, você está cheio de ídolos, substituindo Deus por coisas que não têm vida, não são nada. E quando você vai perceber isso? Eu comecei a perceber isso na minha trajetória, né? Quando eu comecei a tomar decisões sobre o que fazer, coisas a fazer, e aí a gente vai refinando, porque a gente vai pegando esses ensinamentos e a gente vai levando a sério. E eu comecei a perceber, tem uma parte do curso que Jesus fala: você quer saber se você coloca o foco em alguma coisa? Sabe o que pergunta você tem que fazer? É para a eternidade? Se não for para a eternidade, se com o tempo a coisa se corrói, não faça. E eu comecei a prestar atenção, um monte de coisa que eu fazia para o corpo. O quanto de tempo e foco eu investia no corpo. E eu não estou falando para você é, não olhar para o corpo de forma alguma. A gente não nega ele. Mas o corpo ele vai ser sempre uma consequência de uma mente em paz. Ele vai sempre ser. Jesus fala aqui no curso, o corpo ele vai sempre seguir, né? Ele vai sempre seguir os ditames que a mente escolhe. Agora, se você se vê como um corpo, se a sua mente se identifica somente com o corpo, claro, tu limitou a tua mente, tu é escravo daquele corpo. Porém, se você se abrir para ir além, e entender o que você vai dar liberdade para o corpo, porque você finalmente vai levar paz à sua mente, você finalmente vai poder escolher o que nutre aqui, os pensamentos limitantes de medo que estão aqui, você vai limpar, porque você vai estar concentrado, focado no teu mundo interior. Porque enquanto você está o tempo inteiro fazendo coisa para se divertir, para divertir o corpo, distrair, é o que a gente falou. Teu foco está ali, não está dentro. Então eu comecei a fazer assim, peraí, deixa eu ver. Isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui é para isso, não vou mais. Eu comecei a selecionar. E eu comecei a trazer o meu tempo para coisas que vão ficar na eternidade. E uma delas é o autoconhecimento. E uma delas é trabalhar a minha mente para mim realmente viver a mente de Cristo aqui e agora. Não é quando eu desencarnar, não, não. Eu quero o céu agora. É agora que eu quero. E eu preciso olhar, eu preciso focar, né? Aqui.
Jesus nos ensina que o perdão é a forma como a gente vai chegar na mente de Cristo. Então, um curso em milagres, ele te prepara totalmente para o processo do perdão. Ele te dá vários subsídios para você ir para a sua jornada, prestando atenção no momento presente, a tudo que a tua mente condena, a tudo que a tua mente nega e que te traz sentimentos ruins. E a partir dali começar uma limpeza com o Espírito Santo, né? Não projetar mais a culpa no outro, assumir a responsabilidade pelo que a gente está sentindo. A gente teve uma aula dessa, não tivemos? Assumir a responsabilidade pelo que se vê. Foi uma aula que a gente teve. Ou seja, nunca está no outro, nunca é o problema do outro. O teu sentimento nunca se justifica pelo outro. Porque quem domina todo o teu sentimento é a tua própria mente com os pensamentos. E você tem total poder de escolher o pensamento que você quer guardar. Então, se o que me fere são os meus próprios pensamentos, eu preciso saber, não é? Que pensamentos eu estou segurando. O problema é que a gente nem sabe, às vezes, o que está passando, né? Porque o ego deixa lá culpando o outro, né? Ele fica ali apontando o dedo um tempão até você conseguir fazer teu caminho interior. Então, é muito interessante porque nós temos total liberdade sobre o nosso estado emocional, mas a gente não enxerga assim, a gente acha, o outro tirou a minha paciência hoje, aquela pessoa teve o poder de me deixar para baixo, aquela pessoa acabou com o meu dia, aquele pegou minha energia, aquela pessoa roubou minha energia. Tudo isso é sabotagem. Eu tenho poder sobre mim. Tudo isso é desculpa do ego para te manter inconsciente de que outra pessoa tem o poder. Não, você deu o poder a outra pessoa de tirar a sua energia. Você permitiu com a sua forma de ver que aquela pessoa te tirasse do sério. Você com os seus pensamentos. E todos esses pensamentos vão tirando o céu da tua vista. O que te distancia do céu, que é o estado mental que Deus tem para ti? Os teus pensamentos que você tem que tirar daí, curar. Então, o curso em milagres nos dá subsídios para a gente praticar o perdão, mostrando que como a cura está dentro de nós, como o pensamento está dentro de nós, o professor para corrigir está dentro de nós. A gente faz esse caminho com o Espírito Santo. Como a gente tem recursos aqui fora que nos ajudam. Olha o Encontro Santo. O Encontro Santo é uma ferramenta para isso, para ajudar a discernir esse ensinamento fantástico deste livro. É profundo, não é todos que estão preparados, porque é um mergulho profundo. Você desistir do teu ego é morrer, como Jesus diz a Nicodemos. Você precisa morrer para nascer de novo. Você precisa tirar tudo que você acha, tudo que você enxerga, todos os teus julgamentos. E aí você morre, a Camilinha morre para Camila em Cristo renascer. Tem uma Camila ego e uma Camila Cristo. E a Camila ego tem que sair do lugar para Camila Cristo poder viver o que ela precisa viver, a mente que Deus tem para ela. Então, então, o perdão, que é essa ferramenta que Jesus traz aqui para nós de cura, de resgate, de paz, né? Ela te traz essa correção com o Espírito Santo desses pensamentos, dessas ilusões, porque Jesus é claro, ele fala, essa forma individual de interpretar a vida que vocês humanos têm é uma pura ilusão. É ilusão, ela não representa a verdade. Então, sabe quando a gente olha alguém iludido? Vamos botar uma criança acreditando no Papai Noel.
Vamos botar uma criança acreditando no Papai Noel. Ela vem falar para ti: "Ah, meu Deus, será que o Papai Noel vem, mamãe? Papai, que medo. E é hoje que o Papai Noel vem." E tu sabe que tudo aquilo não existe, tá só na cabecinha dela. E ela acredita e ela fica feliz, ou ela chora se o Papai Noel não veio, ou ela e ela ali ela vive um turbilhão de emoções, tudo na cabecinha dela. E você, como pai, como mãe, ali sabendo que nada daquilo é real. É a mesma coisa a nossa mente, com seus pensamentos privados, como o curso diz, com com essa individualização, com essa identidade que a gente cria, né? E aí você diz, Camila, como é que eu vou conseguir me, me desfazer disso? Pois não é que tem uma forma, gente? Porque parece que a gente, eu já comentei isso aqui, parece que a gente não sabe como que vai viver sem esse jeito nosso de interpretar as coisas pela nossa forma. Tipo assim, tá, o que tu tá me pedindo é impossível? Não, não porque eu tô aqui, porque eu tô com propriedade. Quase toda aula eu penso isso, cara. Como que eu vou Exatamente. fazer isso? Quem faz é o Espírito Santo Rei. E ele só faz quando a gente fala assim, ó, tá bom, me mostra uma outra forma de pensar. Eu abro mão. Então me mostra. Ele adora ele adora esse questionamento. Então me mostra. Eu vou abrir aqui para ti. Me mostra. Ele adora isso. E vocês não têm noção, eu quero compartilhar com vocês, porque aqui é onde eu posso compartilhar, porque esse assunto é muito profundo, eu não posso estar levando assim. Eu amo entrar nesses assuntos, mas ninguém me escuta, ninguém me entende. E como vocês me entendem, eu vou dizer aonde ele está me levando. A minha mente hoje, ela tem muito pouco pensamento privado. E o que que vem para mim? Eu posso falar isso para vocês porque vocês vão ser levados no mesmo lugar, não é nada especial de ninguém. Isso não é uma situação que é especial da Camila. Não, não, não. É para todos nós e Jesus fala o que Jesus não fala na Bíblia, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Ele fala, vocês têm a mesma mente que eu tenho, tudo que eu tenho vem de Deus como de vocês, como em vocês também. A única diferença é que eu não acredito mais em um monte de coisas que vocês acreditam. E eu percebo hoje, é tão maravilhoso, então falando da minha experiência para vocês, aonde eu estou, para vocês entenderem aonde ele vai levar vocês. Hoje eu estou num ponto aonde a minha mente ela respeita totalmente o fluxo presente. Ela não tem mais medo, ela não tem necessidade de planejar mais. Olha só, ela não tem necessidade de prevenir. A minha mente ela não consegue mais entrar no futuro. É uma coisa muito bacana, porque aí eu estou conseguindo enxergar a sincronicidade das coisas. Eu só participo do fluxo que chega. É uma experiência. Eu sei que parece assim, Cato, tá maluca? Tu fumou um baseado? Não. É uma mente realmente em paz. É uma mente que respeita o momento presente, como ele está se mostrando. Sabe que eu estou num momento profissional aonde aconteceu, e foi muito bom para mim ter o parâmetro, que está acontecendo tem mais demanda do que produto, certo? Na minha esfera profissional. Então, os clientes acabam o que que acontece? Eu tenho vários clientes que colocam pedidos e eu tenho que selecionar, vamos dizer assim, para quem que eu vou dar. Quando isso aconteceu no mesmo, na pandemia, aconteceu a mesma situação. E naquela época eu ficava muito preocupada, meu Deus, para quem que eu vou dar? Meu Deus, e agora? Será que é para fulano? Será que é para ciclano? Meu Deus, eu queimava tanto neurônio, mas será que eu vou ser injustiça? Mas aquele lá, não, aquele lá, ele não é tão fiel quanto aquele ali. Esse merece mais, aquele merece menos. Eu começava a usar os critérios, claro,
os meus critérios pessoais, pedi ajuda, mas se estava muito preocupada, né, para não deixar ninguém triste, para não. Hoje, chega da gerência assim para mim, Camila, tem 30 mil peças aqui no teu pedido e eu vou poder te dar 7 mil. E tu tem essa carteira com 30 mil peças e eu vou poder te dar 7 mil. Hoje eu olho para aquilo ali, eu só me conecto com o Espírito Santo, sim, é uma oração direta. Você distribui, estou aqui, você sabe. Eu não mexo uma palha, eu só deixo o fluxo chegar. Quem pega, quem. E vocês precisam entender o quão maravilhoso é assistir isso. O quanto ele faz tudo dar certo. Agora eu fico tão feliz, a Rê tá rindo, eu fico tão feliz em ver aonde eu estou, em ver o quanto ele está me levando para esse lugar de pura paz, de harmonia, de fluxo, onde a minha mente ela não briga mais com a realidade, ela aceita, ela é uma mente curada, né? Claro que eu ainda estou no processo e tem coisas que, claro, ele está trazendo para mim. O que ainda não está curado, ele está me dando oportunidades de curar. Mas o que eu vejo curado, eu vejo aonde eu estou. E eu posso dizer para vocês, existe sim uma outra forma de operar com a vida, com uma mente, com uma mente que recebe, com uma mente que não é barulhenta, com uma mente que não antecipa, que não se preocupa, que não quer controle, que não está o tempo inteiro na frente, te tirando da conexão, dessa conexão. Então, existe uma outra forma de operar. Eu não sabia que existia, mas existe. E quanto mais tu vai deixando esse ego parar de falar, quanto mais ele vai silenciando, mais as coisas fluem, mais paz tu sente, mais energia tu tem. Tudo é, tudo fica muito, 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 muito mais leve, porque tu vai com fluxo. Jesus fala assim, que a gente não sabe o tanto de energia que a gente gasta com as nossas ilusões, antecipando, querendo fazer as coisas por si mesmo, se apoiando nos próprios entendimentos. Sabe quando a gente tem alguma coisa e o ego fica ali barulhento, querendo fazer milhares de coisas, querendo ter mil soluções? Por isso que chega final do dia, a gente está exausto. A gente não tem vontade de nada. A energia está no pé. Por quê? Porque a nossa mente ela não opera no fluxo crístico. Ela opera no ego, ela opera naquele indivíduo que quer estar o tempo inteiro, e isso exaure pra caramba. Enfim, queria compartilhar com vocês essa situação, porque eu quero dar a fé que vocês precisam no processo. Porque às vezes a gente pode achar que nada está acontecendo. Não, nada está acontecendo se você está só distraído, se você não está olhando para dentro, se você não está percebendo o teu padrão, o teu estado emocional, não está percebendo as coisas em desejo, se você não traz o Espírito Santo. Então, a gente dando a disponibilidade cada vez um pouquinho mais e percebendo que não existe nada fora de nós mesmos, o quanto a gente potencializa essa caminhada para esse lugar da mente. É um lugar da nossa mente, que só não está acessível porque tem muitos pensamentos aí ainda fazendo morada aí dentro de você. Pensamentos bem limitantes, né? Então, deixa eu continuar só mais um pouquinho aqui nos ídolos para a gente entender bem, né? Então, ele fala que a meta, quando a gente coloca sempre o corpo como a meta, isso é idolatria. Sempre vai ser colocar o corpo acima do que é realmente a vida dentro de você, que é a sua mente e o seu espírito. Então, vamos se ater a isso, ao tempo, ao foco gasto ao corpo e trazer cada vez mais esse foco e esse tempo para a mente.
para o processo de perdão, para o processo de assistir os teus pensamentos, invocar o Espírito Santo para mostrar se esse teu pensamento realmente é válido, se é assim que tu tens que ver. Então, é todo o ensinamento que ele traz, que a gente viu ao longo desse ano e que ele reforça, né, nas próximas lições, nos exercícios que vocês, se Deus quiser, vão fazer o ano que vem, né? Tem gente que já está fazendo e tem gente que vai fazer o ano que vem, os exercícios, né? Vamos lá. Olhando aqui, agora lendo na página 666, olha o número da besta. 666, o anticristo é o número da besta. Oh, que engraçado! O número da besta veio bem no título do anticristo. O anticristo. Vamos ver aqui o que que diz. O que é um ídolo? Tu pensas que sabes? Pois ídolos não são reconhecidos como tais e nunca são vistos pelo que realmente são. Esse é o único poder que tem. O seu propósito é obscuro e são temidos e adorados, porque tu não sabes para que servem e nem por que foram feitos. Um ídolo é uma imagem do teu irmão que valorizas mais do que ele é. Olha que interessante como ele botou aqui. Ídolos. Um ídolo é uma imagem do teu irmão que valorizas mais do que o que ele é. Então ele fala que a gente valorizar o irmão como sendo um corpo, como sendo um indivíduo, como sendo o que ele não é um ídolo. Então, toda vida que eu tenho essa perspectiva de mim mesmo e do irmão, de ser um corpo, um indivíduo e esquecer que não somos isso, eu estou apoiando um ídolo. Então, sempre que a gente toma as nossas reações aos outros, porque aquele corpo, aquela pessoa, aquele indivíduo me feriu, me ameaçou ou vice-versa, eu estou trazendo o ídolo para minha vida. Porque ele não é isso. Jesus fala no curso inteiro: você não é um corpo, você não é um indivíduo. O irmão não é um corpo, o irmão não é um indivíduo, vocês são o Filho de Deus. Vocês são mente em Cristo. E aí ele continua: um ídolo é uma imagem do teu irmão que valorizas mais do que o que ele é. Ídolos são feitos para que o teu irmão possa ser substituído, seja qual for a forma que tome. E é isso que não é nunca percebido e reconhecido. Seja ele um corpo ou uma coisa, um lugar, uma situação ou uma circunstância, um objeto possuído ou desejado, ou um direito exigido ou conseguido, é a mesma coisa. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Muito forte isso, gente. Leiam, viu? Leiam essa parágrafo 1 e o 2. Aqui ele fala certinho o que a gente considera ídolo, né? Que é tudo que vai completar e preencher esse pequeno ser que eu sou, esse indivíduo que eu sou. A situação, o irmão, a coisa, né, o objeto. Então, é quando eu desconfiguro o ser divino que eu sou, o Filho de Deus, para me identificar com esse serzinho
enjaulado dentro de um corpo, que precisa de um outro ser enjaulado dentro de um corpo para preencher o que acha que eu não tenho, para suprir o que eu acho que eu não sou capaz. Então eu quero ter aquilo para provar que eu sou alguma coisa, enfim. O ídolo é o anticristo. É o anticristo porque ele esconde a nossa realidade em Deus de nós. Amadas, que a gente não se iluda mais com os ídolos. Eles estão aqui, mas a gente pode sim ir retirando o foco deles e olhando eles pelo que eles são. Sempre que a gente colocar essa salvação aqui do lado de fora de algum jeito, querer que alguém faça de alguma forma, que a coisa aconteça de... Quando você tiver com essa perspectiva na mente, enxergue. Enxergue que não é essa a direção. Peça a ajuda que a gente tem. Entre para dentro do teu mundo mental. Entre para dentro dos teus pensamentos. Por que eu penso que é isso que vai me trazer felicidade? Por que que eu penso que é aquela pessoa, aquela situação, aquela coisa? Por que que eu ainda estou no ídolo? E por que que eu ainda não estou em Cristo? Por que que eu ainda não estou buscando Cristo? Certo, meus amores, não busquem fora de si mesmos. Vamos reforçar essa caminhada, vamos reforçar esse comprometimento com o nosso ser, com a nossa mente em Deus. Lembre-se, é dali que tudo mais é acrescentado. Não deixe o mundo vender para você o que é felicidade. O mundo aqui foi criado para te colocar para fora, para te fazer prisioneiro, para te fazer infeliz. Foi te mostrado o caminho de volta, nos é ensinado o caminho de volta, como sair disso. Vamos abraçar isso, vamos dar importância a isso. O Espírito Santo caminha conosco e o Espírito Santo resolve todos os nossos problemas. Falando para a Rê agora, todos os problemas, uma correção. A Paty também não estava aqui na aula passada, né? Jesus nos ensina que o Espírito Santo tem a solução para todos os nossos problemas, porque todo o nosso conflito, ele é gerado dentro da nossa mente a partir de critérios que diferenciam a gente. A gente sempre acha um problema surge para nós quando a gente pensa estar em desvantagem, ou quando a gente acredita que alguém tem que se sacrificar ou eu tenho que me sacrificar. Então, o critério do problema dentro da nossa mente é sempre uma comparação injusta que a gente está achando que está injusta e a gente não quer que essa injustiça ou que a desvantagem caia sobre nós. Então, essa perspectiva gera muito conflito na nossa vida, porque ninguém quer ficar na desvantagem. Então, eu sempre tenho um problema quando eu acho que eu vou ficar no prejuízo, como a gente diz. Eu vou ter o prejuízo. E eu não quero prejuízo. Quem tem que ter o prejuízo é tu. A culpa é tua, tu que errou. Aí a gente vem com N justificativas e a nossa mente desenha o quê? Um problemão. Aí ele fala: o Espírito Santo corrige todos os teus problemas, porque ele parte da perspectiva do todo, e quando você permite ele entrar nos teus problemas, ele vai fazer a situação da melhor forma para todos. Então, sabe qual é a correção para todos os teus problemas? Quando você abrir mão do teu pensamento de desigualdade, que você tem que sair na vantagem, e você dizer assim para o Espírito Santo: trabalhe isso da melhor forma para todos. Quando você desistir da ideia de injustiça, de desvantagem, e você entregar para ele a condução da situação, abrindo mão de uma de um benefício que você queria, de um sacrifício que você queria extrair.
Então, a perspectiva do problema, de novo, eu estou só refazendo um pouquinho da aula passada, tá? Para vocês entenderem porque deu problema na gravação. A perspectiva do problema é sempre esse. Eu estou em desigualdade, eu vou levar o prejuízo. E a solução do problema é esse, Espírito Santo. Eu abro mão de eu ter a vantagem, eu abro mão de eu não ter o sacrifício e você vai conduzir. E a partir do momento que eu estou aberta a querer unir, não querer culpar, não querer que um ganhe e o outro perca, não querer vantagem e desvantagem, quando eu estiver em sintonia com isso, ele entra e resolve toda a situação. Ele diz que toda situação ela já tem a solução. O problema é que a gente não aceita a solução, a gente não quer, o ego ele quer manter, né, a identidade de quem está levando a vantagem, de quem não vai levar o prejuízo. Então, isso dificulta muito o nosso acesso às soluções de uma forma muito mais tranquila e pacífica, de que quando a gente compreende que a justiça tem que ser levada a Deus. E a justiça é Deus que faz, não eu. Porque a minha justiça é sempre de uma forma onde eu não perco. Ah, ele que errou. Ah, não é justo eu pagar. Então, assim, essa justiça nossa, ela não é justiça. A justiça tem que ser levada a Deus. Ele, né, enquanto eu tiver, quando eu tiver luz para levar a justiça a Deus, eu vou ter tudo sanado da melhor forma, certo? Tá certo, meus amores? É isso a aula de hoje. Obrigada por estarmos aqui. Certo, Cá, muito obrigada. Eu que agradeço, que a gente tenha uma noite maravilhosa aí. E bom E churras agora. agora eu vou comer uma carninha. E a gente tem mais duas aulas pela frente, né? Eu quero pegar duas assim bem top para nós trazer um tema bem legal para a gente encerrar o ano com chave de ouro aí, a nossa turma. Ai, que Nossa, gostoso. Tá passa tão bom, meus amores? rápido. Passou rápido, né? Uma horinha aqui tagarelando. Muito, muito, meu Deus. Que bom, bom te ver. Bom vê-las de novo, Rosane, Paty, todas vocês, viu? Obrigada por Eu tava estarmos juntos. precisando, Tava tava precisando precisando? de Que ouvir. bom, que bom, que Vou bom. te chamar, vou te chamar. Tá, me chama que a Tá? gente conversa. Tá bom. Um Beijo, beijo, cara. meus amores. Boa Obrigada. semana. Beijo, boa noite. Beijo, boa Tá. noite. Tchau, Boa tchau. noite. É, amém.